Ok, pessoal, agora sim estamos funcionando. Aqui o nosso estúdio aqui, às vezes acontecem uns problemas técnicos aqui na transmissão. Hoje aconteceu, a gente até atrasou um pouquinho, tá ok? Então vamos lá. Qual é o tema de hoje? Mude a sua vida sem medo. Vamos falar em primeiro lugar sobre o chamado espiritual. Todos nós, em nossas vidas, vivemos às vezes uma vida de androide, uma vida na sociedade. Nós, desde criança, somos conduzidos pela sociedade, somos formatados pela sociedade a seguir um programa. Nossos pais colocam a gente no pré-primário, colocam a gente, depois a gente vai passar por fundamental, hoje é ensino fundamental, depois a pessoa vai para o colégio e está às portas da faculdade. Aí ele é obrigado a escolher uma das profissões deste leque que a sociedade oferece e exige que você seja quando crescer. Então você escolhe uma dessas linhas que lhe agrada, e às vezes não tem nenhuma que te agrada, mas você tem que escolher uma para você se formar. Então lá vai o indivíduo, passa 4, 5 anos dentro de uma universidade, recebe um canudo, ou seja, até a cerimônia se chama formatura, porque sai todo mundo em forma, todo mundo formatado, pensando, tendo o mesmo conhecimento, as mesmas ideias, o mesmo programa recebido. E aí, esse androide que demorou 25, 30 anos para completar a sua formatação mental, ele sai executando esse programa na sociedade. E todos os dias de manhã ele acorda e vai executar o seu programa. O médico vai executar o programa de médico. O dentista, programa de dentista. O advogado, programa de advogado. Ok? Professor, programa de professor. E cada um na sociedade vai estar dirigindo a sua experiência de acordo com a sua formatação. Agora eu pergunto, quem é você realmente? Será que nós somos essa programação? Será que nós viemos a esse planeta como almas, como espíritos vindos de outras esferas? Paramos o plano astral, preparamos a nossa encarnação para descer neste mundo e viver essa formatação? Então o que é o chamado espiritual? O chamado espiritual é aquele chamado que acontece em algum momento de nossas vidas, que nós percebemos que a nossa vida aqui na Terra está sendo completamente inútil, completamente a serviço de empresa, serviço de um sistema ideológico capitalista e comunista, não importa qual regime, mas nós percebemos que nós não estamos sendo nós mesmos. Ou seja, será que cada um de nós está cumprindo a missão aqui na Terra que a nossa alma programou antes de reencarnarmos ou encarnarmos neste mundo? Será que é exatamente isso que nós estamos vivenciando nesse planeta? Então essa é a grande pergunta. Entendeu? As minhas conferências, nas minhas palestras, eu tenho colocado isso para vocês constantemente, esse levantamento, esse questionamento. Tem uma palestra gratuita minha na internet que é você mesmo? Ela é muito discutida, muito debatida, porque nós vestimos uma máscara, nós vestimos um uniforme diariamente para ir trabalhar. Essa máscara a gente leva todos os dias na sociedade, sai do serviço, eu ainda sou aquele rótulo, ainda sou aquele indivíduo, eu carrego aquela coisa. As perguntas, muito prazer, eu sou engenheiro, muito prazer, eu sou físico, muito prazer, eu sou professor. Então as pessoas se identificam com os rótulos dela. Mas se você perguntar, tira todos esses rótulos, todo o curso que você fez, todo o pedigree que você recebeu ao longo de sua vida, eu quero saber que nome que você tinha antes de reencarnar. Vocês se lembram do filme Nosso Lar? Que nós temos lá o André Luiz, a história do André Luiz, um livro psicografado pelo Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira. Vocês não se esqueçam que o filme Nosso Lar e o livro Nosso Lar foi psicografado pelos dois médiuns juntos, pelo André Luiz, pelo Chico Xavier e com o auxílio do Valdo Vieira também, que psicografou metade do livro. Uma coisa importante nós devemos entender. Lá, quando o André Luiz é recebido, ele é recebido por um guia espiritual.
Esse rapaz que acolheu o André Luiz naquele hospital, que cuidou e se tornou um grande amigo dele lá, se chamava Lísias. Então, quando o André Luiz, após a morte, descobre toda uma realidade subjetiva de sua existência como alma, como espírito, numa sociedade extremamente diferente aqui no mundo espiritual, claro que ele passou um tempo naquilo que a gente chama de umbral, né? Ele percebe, ele começa a ter as respostas. E toda alma que começa a ter as respostas após a morte, isso é muito comum, essa alma vai falar o seguinte para a gente. Puxa, se eu soubesse de todas essas coisas, a minha vida na Terra teria sido muito diferente. Então é isso que eu estou aqui para conversar com vocês. Se vocês soubessem, depois da morte, quantas almas e quantos espíritos, quantas pessoas se arrependem profundamente de ter vivido uma vida inútil e jogado a sua vida fora nesse planeta, nessa experiência planetária, elas pedem uma oportunidade incrível de utilizar a sua vida, de utilizar a sua jornada para uma experiência profunda nesse mundo. Então é aquela velha história. Será que se vocês tivessem uma revelação, como André Luiz, se vocês soubessem de tudo isso que acontece após a morte e o verdadeiro significado da existência humana aqui na Terra, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Se você se lembrasse agora de quem você era antes de reencarnar, estava lá na cidade astral preparando a sua descida na Terra, o que você faria? Continuaria fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje na sua vida? Continuaria na mesma empresa, no mesmo emprego, no mesmo serviço, na mesma atividade? Pois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Como o professor Laércio, em 1980 e alguma coisinha, chutou o pau da barraca e largou de tudo, largou do mestrado na universidade, larguei de professor em cursinho e colégio de alto nível, eu larguei tudo. Entendeu? E por que eu fiz isso? Por que eu rompi totalmente com o sistema e fiquei só com a minha escolinha de Tai Chi, meu espaçozinho esotérico que eu montei, dando aula de Tai Chi, de Kung Fu, cursos de meditação e esse grupinho holístico que eu montei, um espaço holístico chamado, naquela época não chamava Caminho da Luz, chamava outra coisa. Você está entendendo? Chamava Centro de Cultura Alternativa, até lembro até hoje. Tá? Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que eu passei por uma experiência mística muito importante, que rompeu. Olha, eu sou um médium desde criança. Isso eu sempre carreguei comigo. Mas mesmo assim, com todos os questionamentos, eu fui lá na universidade, eu fiz toda essa carreira universitária, eu estudei física, me especializei na área de astronomia, astrofísica, cosmologia, tá ok? Essa área que eu gosto bastante, até eu tenho um livro escrito nessa área de cosmologia e astrofísica, foi um dos primeiros livros que eu escrevi. Bom, mas eu sempre fui um médium, sempre fui um espiritualista. E uma das minhas mediunidades é sair fora do corpo. É viajar pelas cidades astrais, viajar pelo mundo, tal. E eu tenho guias espirituais, guias orientais. Tá? E fui treinado por esses espíritos orientais, na filosofia oriental, na ideia do budismo, do taoísmo, toda essa corrente filosófica oriental. Bom, e esse conhecimento meu de cosmos, universo, astrofísica, meu interesse por ufologia, essa coisa toda. Né? Por vida extraterrestre, essa coisa toda, tá? Mas um belo dia, eu estava fora do corpo, viajando nas cidades astrais, quando eu ia acordar de manhã pela cama, já era mais ou menos umas 8 horas da manhã, e eu naquele dia eu não tinha trabalho durante o dia, pela parte da manhã, só na parte da tarde na Unicamp, tinha aula. E eu lembro que o meu guia espiritual que estava comigo, que era um mestre chinês, nós estávamos numa cidade astral, ele falou assim, olha, está na hora de nós retornarmos para seu corpo. Né? E ele sempre me acompanhava até o meu quarto, até a minha casa. Só que nesse dia, nós não fizemos isso. Eu morava em Campinas nessa época.
Então nós descemos num deslocamento astral, e quando ele chegou sobre a cidade de Campinas, já estava tudo claro, já era 8 e pouco da manhã, né? 8:30 da manhã, já estava abrindo o comércio, toda aquela movimentação nas ruas e tal, aquela coisa toda. E ele desceu bem no centro da cidade. Nós descemos no centro da cidade. Quem conhece Campinas sabe que tem uma igreja na Francisco Glicério, e ao lado da Francisco Glicério, dessa igreja que atravessa, tem um calçadão que é a 13 de maio em Campinas, que é exatamente a 25 de março de São Paulo. É a mesma coisa, aquele gente para todo quanto é lado, e aquele comércio danado. E eu lembro que ele parou comigo no alto da torre da igreja, e que dá para esse calçadão, e nós ficamos ali parados, olhando aquela movimentação, aquele formigueiro de gente andando ali embaixo. Ok? Presta atenção na situação. Todo aquele formigueiro de gente andando de um lado para o outro, entrando nas lojas, comprando. E é engraçado que ele nunca tinha feito isso comigo, né? Então ele olhava para mim e não falava nada, só dava risada, só sorria, como o chinês, né? Ele tem aquele coisa de ficar rindo para você, com a cara sempre sorrindo, né? E eu olhava aquelas pessoas lá embaixo. Passou uns 20 minutos assim, a gente olhando aquele povo andando lá embaixo. E de repente ele olha para mim e fala assim: meu filho, você está vendo aquelas pessoas que estão andando lá embaixo? Embora elas tenham acordado em seus corpos, mas ainda continuam dormindo. E você, que embora esteja com seu corpo ainda dormindo lá na cama, você está acordado. Eu comecei a pensar nisso que ele falou. Aí eu comecei a perceber que aquelas pessoas todas que estavam andando lá estavam completamente adormecidas. Verdadeiros zumbis. Sabe aquele filme de zumbi que todo mundo sai do tubo, fica todo lá, andando para a rua, né? Aquela coisa de zumbi. Eu percebi aquelas pessoas totalmente, né, agnósticas, totalmente paralisadas em seus padrões de consciência, executando um programa diário, mas completamente desconectado de sua natureza espiritual, de sua vivência espiritual. Põe ela para fora. Né? Então, é muito importante que nós compreendamos. Então, esse dia foi marcante para mim, porque aconteceu o seguinte. Aí, esse meu mestre falou: vamos para o teu corpo, você vai acordar. Então, voltei para o corpo, cheguei no meu quarto, ele se despediu de mim, né? Eu entrei no corpo, levantei, acordei, fui tomar café e fui para a cidade, porque eu tinha que fazer serviço de banco nesse dia. Peguei o ônibus, o busão e fui para a cidade. Quando eu chego naquele lugar, eu fiz questão de ir até onde eu estava lá na torre. Mas o engraçado é que todo mundo que cruzava comigo na rua nesse dia, eu me sentia, eu falava assim: será que eu sou o único acordado? Será que eu sou a única pessoa que tem consciência de que eu existo fora da matéria, de que não existe vida após, que existe vida após a morte, que tem uma outra realidade? Essas pessoas cruzavam comigo, eu as via como zumbis, como pessoas adormecidas nos seus corpos físicos, embora estivessem acordados e achando que estão conscientes. Mas do meu ponto de vista, elas estavam todas inconscientes. Isso começou a me deixar muito angustiado. Aí eu fui naquele lugar, né, fiquei do lado da igreja, olhava para cima, onde eu estava na torre ali há mais ou menos 1 hora antes, e as pessoas passando. Agora eu no corpo físico, mas eu lembrava de tudo. Eu estava ali falando: puxa vida, né? Esse mestre me deu uma lição hoje que vai valer por toda a vida, né? As pessoas estão vindo, estão cruzando comigo, mas estão todas adormecidas. Então eu fiz o serviço de banco que eu fiz, almocei no restaurante na cidade, vegetariano, peguei o ônibus e fui para a Unicamp para fazer minha aula à tarde. E quando eu desço na Unicamp, no ciclo básico, mais de 5.000 alunos ali no intervalo, né? Porque a Unicamp ela termina meio-dia e começa as aulas 2 horas da tarde, esse intervalo é de almoço. Então aquele estudantada, eu olhava assim para aquela turma, cruzava com aquelas pessoas, falava: pô, será que essas pessoas têm consciência de uma outra realidade subjetiva da vida? Será que elas estão realmente cumprindo o seu papel aqui na Terra como deveriam cumprir? E isso foi me dando uma angústia, cara, uma angústia tremenda. Eu falei: eu estou na universidade, eu estou no lugar de maior base intelectual do planeta. Se a coisa não acontecer aqui, vai acontecer aonde?
na favela, vai acontecer, quem é que vai despertar? Onde que vai haver o despertar dessa humanidade para essa realidade subjetiva da vida? Pior quando eu fui na minha aula de física, eu sento na carteira, minha turma tinha 12 alunos só, minha turma tinha. De repente entra um professor. E os professores de física, geralmente, tá? Eles são assim, ó. Rótulo de doutor, rótulo não sei do que, pós-doutorado, o cara, ele acha que ele é o maior conhecedor do planeta, não tem mais ninguém na fronteira, ele está na fronteira do conhecimento humano, não tem ninguém além dele. Então eles se julgam os sábios do planeta Terra, os na fronteira do conhecimento humano. Ele está dizendo assim, eles vão dar aula para você assim, por quê? Einstein, por quê? Patati, tatá, papapá. Eu olhava para a cara daquele indivíduo na minha frente, com todo o respeito que eu tenho pelos meus professores, mas a questão aqui é uma questão diferente. Eu vi aquele professor totalmente adormecido. Eu falava, é mais um zumbi na minha lista. Esse cara não tem a mínima noção de que existe uma outra realidade subjetiva, vida após a morte, que os espíritos estão aqui à nossa volta, que pode ter um monte de espírito aqui parado, olhando, assistindo essa aula e vendo a imbecilidade que nós estamos realizando nesse mundo. Porque nós estamos todos nas trevas, profundamente adormecidos nas trevas. Então eu falo para vocês, quando vocês querem fazer uma mudança na vida, vocês não estão deixando nada que presta para trás. Esse é o ponto-chave da questão. A gente fala, mas eu estou abandonando minha cidade, eu estou abandonando minha casa, estou abandonando, eu quero fazer mudança. As pessoas ficam com medo de mudar. Cara, a hora que você tropeçar e meter com a testa no chão, ficar no hospital lá, pronto, na beira da morte, aí você vai pensar 1 milhão de vezes, por que eu não fiz aquilo antes? Por que eu não mudei a minha vida antes? Por que eu não realizei coisas, né? Por que eu não fiz isso? Quando a pessoa está no leito de morte, ela passa a vida inteira na frente dela. Então, esses questionamentos, eles são extremamente importantes para a gente fazer uma renovação nesse planeta. Ou vocês acreditam, aí que estão me ouvindo, que lá em Brasília, na política, eles vão mudar a vida de vocês? Hã? Vocês são ingênuos a esse ponto? A mudança, ela está dentro de nós. Nós temos que acordar para saber quem realmente nós somos. Se vocês se lembrarem, e vão assistir de novo o filme Nosso Lar, vocês vão ver que o Lísias, chega um determinado momento do filme, né, do livro, ele relata que ele está preparando a sua reencarnação. Olha, aquele cara com aquela sabedoria, com aquela consciência. E esse Lísias está reencarnado. Agora a minha pergunta é o seguinte, será que o Lísias não se transformou num androide como todo mundo também e ficou nas trevas? Imagine se um de vocês que está me assistindo aí é o Lísias e não lembra que é o Lísias e não sabe que é o Lísias. Está vivendo uma vida como qualquer um de nós aqui, de androide programado. E imagine se você acordar um dia e lembrar de tudo que você era o Lísias, que você vivia na cidade astral, que você fazia tudo aquilo. Eu pergunto, você vai continuar fazendo as mesmas coisas nesse planeta que você fazia antes? Ou esse despertar vai mudar completamente o rumo e a direção de suas ações e suas atitudes aqui na Terra? Portanto, uma experiência mística, ela muda completamente a nossa vida. Por isso que eu falo, a experiência mística é uma experiência real. Nós experimentamos uma realidade subjetiva. Quando você vê um espírito, quando você sair fora do corpo, você passar por essa experiência, eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Isso aconteceu comigo numa fase da minha vida e continuou acontecendo até que eu decidi realmente que eu ia abandonar a universidade, que eu ia abandonar o sistema e ia sobreviver com um trabalho completamente alternativo, e eu estou nele até hoje. Esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, a minha vida toda foi dedicada 100% à espiritualidade. Ou seja, eu aprendi que eu precisava acordar as pessoas. Eu precisava pegar todos os meus amigos que estavam do meu lado, que eram zumbis, e que não conheciam essa realidade. Eu tinha que apresentar essa realidade para eles, eu tinha que demonstrar essa realidade para eles e acordar essas pessoas. Essa é a grande missão de um espiritualista.
de alguém que tem uma mediunidade e tem essa capacidade de interagir com o plano espiritual, interagir com os espíritos. A nossa missão aqui é acordar as pessoas que estão numa coisa chamada Zumbilândia. Completamente adormecidos e esquecidos de sua natureza espiritual e do verdadeiro motivo pelo qual encarnaram nesse planeta Terra aqui. É a verdadeira conexão com a sua alma. Porque senão todas as ações que você realizar aqui serão realizações realizadas nas trevas, com a consciência das trevas, com uma programação recebida nas trevas. Isso é difícil. Eu mesmo, estudando física, estudando matemática, estudando tudo isso, eu percebi que tudo isso não passa de uma ciência das trevas, gerada nas trevas do conhecimento. Não é uma coisa gerada lá no plano astral, no plano espiritual consciente de toda a experiência humana, de todo o planeta Terra, de toda a interação com o universo, com a galáxia. Não, nós somos cientistas, né, nas trevas, tentando entender o universo lá em cima. Porque a gente não conseguiu descobrir o óbvio. A nossa ciência ela é tão atrasada, mas tão atrasada, mas tão atrasada, que até hoje ela não descobriu o óbvio, que é a vida após a morte. Que é a continuidade de nossa consciência após a morte da matéria. Isso mudaria todos os paradigmas da ciência, se a ciência descobrisse isso a partir de hoje. O mundo não seria mais o mesmo. Então a mudança não é na política que você vai fazer mudanças. A mudança é na consciência. A ciência tem o poder de mudar, mas ela teria que investigar a natureza interna do ser humano, ela teria que descobrir essa vida após a morte, demonstrar cientificamente isso e realizar uma mudança profunda de paradigma na economia, na política e nas religiões, e em todos os parâmetros da nossa visão de universo que acontece a partir de hoje. Mas com cientistas zumbis, com advogados zumbis, com professores zumbis e com médicos zumbis, com tudo zumbi, sem a mínima conexão com a sua realidade subjetiva, esse mundo não tem para onde ir. Ele só vai para o caos, só vai para a competição, só vai para o jogo do ego, para o jogo do poder, para o jogo da riqueza, só vai para o jogo da bandidagem. Por isso que existem aquelas quadrilhas em Brasília. Porque as pessoas não vivem pela sua alma, pelo seu espírito, elas vivem pelo ego, elas vivem por essa persona criada nas trevas. Essa é a minha crítica à sociedade. Agora eu falo assim, e quando você descobre tudo isso, quando você percebe que você necessita fazer mudanças, de que você tem medo de abandonar? Fala para mim. Medo do que você tem de abandonar essa vida construída nas trevas? Olha, quer você goste ou não, cara, mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Você vai largar tudo isso para trás. Aí eu pergunto para você, valeu a pena? Você tem certeza que valeu a pena? Eu encontro espíritos todos os dias, andando na rua, chorando, amargurado. Eles percebem que eu tenho contato com eles, vêm, me seguem, querem informações. Eu falo, não tem o que fazer. O que eu vou fazer com você? Por que você não fez isso em vida? Vai querer fazer agora? Agora você está morto, agora a sua realidade é outra. Você pode continuar o seu processo de ascensão, você pode, né, morrer não significa que, né, acabou tudo também. Você tem uma outra jornada agora, eu tenho que orientar o espírito desse jeito. Né? E pedir para os amigos dar uma força lá e levar eles para as cidades astrais para tentar, né, continuar a sua jornada cósmica pelo universo. Mas as pessoas, o problema delas é o sentimento de culpa depois da morte. De todos os elos que ela fez aqui, os elos atáveis, né? Pessoas que ela roubou, pessoas que ela prejudicou para subir, para desenvolver seu ego. Então ela vai vivenciar toda essa experiência aqui, que é a experiência da competição. Porque o verdadeiro espírito, quando desperta para a espiritualidade, para a realidade espiritual, ele não compete mais. Ele acaba, não existe mais competição para ele. Isso aí acabou, isso aí é... Todo o modelo competitivo é do ego, é o jogo do ego, o jogo do poder. Entendeu? Então, eu pergunto, é claro que todo mundo que se entra na jornada espiritual, né, acorda ou desperta, atende o chamado espiritual, ela vai se defrontar com este momento na vida. Né? Inclusive, ontem, é muito engraçado, eu estou dando vários cursos aqui, e um dos meus alunos fez a seguinte pergunta. Nós estamos dando curso de Qigong, inclusive, né? Cura chinesa pelas mãos. Ele falou assim, olha, professor, este final de semana eu estava nas montanhas, né?
numa cidade, lá fazendo Tai Chi Chuan, fazendo os exercícios, tipo, nossa, minha energia ficou maravilhosa, eu me senti tão bem, nossa, que coisa maravilhosa. Mas aí, professor, quando eu voltei para São Paulo, eu cheguei em São Paulo, aquela coisa mudou tudo, eu já fiquei irritado, nervoso, blá, blá, blá. Professor, o que eu faço para manter aquela energia que eu estava lá na montanha? Eu falei, fica lá na montanha. Quem mandou você voltar para São Paulo? Então a solução mais simples é essa. Você não percebeu que lá é 1 milhão de vezes melhor? Fica lá, cara. Por que você voltou para você? Ah, porque eu tenho que trabalhar. Muda, cara. Quando você percebe, toma consciência que lá é 1 milhão de vezes melhor, a vibração, a energia, tudo é melhor. Sabe, você tem que aprender a acordar na segunda-feira e estar no campo, cuidando da sua hortinha, vivendo uma vida diferente, do que ter que trabalhar numa indústria, num banco, não sei aonde, Tem 1000 formas diferentes de você viver. Nós espiritualistas, nós aquarianos, nós da nova era, do 3º milênio, nós precisamos, gente, nós precisamos fazer uma revolução em nossas vidas e construir um jeito diferente de estar nessa sociedade. Nós não podemos cometer os erros da civilização passada e continuarmos fazendo as mesmas coisas que a civilização fez. Olha, quando houve a Revolução Hippie na década de 60, quando todo mundo se rompia com o sistema, largava tudo, largava emprego, largava família, largava faculdade, largava escola, e iam viver em comunidades alternativas, comunidade montada, eu achava que o mundo ia começar ali. A Revolução Aquariana estava começando ali. Qual foi o meu espanto, né? Quando a geração seguinte, ninguém continuou com essa jornada de... voltou tudo para o Life of America, né? Vivendo do jeito americano, modo americano do sistema. E os hippies viraram bicho grilo, né? Aquele hippie que não deu certo, né? Ou seja, o movimento acabou. Mas por que o movimento acabou? Porque não tinha espiritualidade nesse movimento. Eles só fizeram uma revolução. Eles não sabiam para onde ir depois dessa revolução. Aí enchia a cara de droga, enchia a cara de merda, vai lá, ninguém queria fazer mais nada. Ou seja, fazer uma revolução é importante. Mas você tem que fazer a revolução e saber para onde você vai depois. Não é que nem o movimento hippie, o cara fazer uma revolução, agora senta aqui e não faz mais porra nenhuma. Claro, vai todo mundo à falência mesmo, porque o sistema quebra. Eu também quebro, porque uma hora quem é que vai fazer comida para mim? Quem é que vai dar comida para mim? Só funcionava as pessoas que foram para umas fazendas, criavam comunidade alternativa, elas mesmo trabalhavam, plantavam, colhiam, elas tinham uma atividade. Mas se você não tiver nessa atividade uma busca superior, uma coisa espiritual, seus filhos largam de lá e vão para a cidade. Porque você não tem nenhuma proposta diferente para os seus filhos. Eles largam, vão continuar tomando Coca-Cola, vão para a cidade, vão viver o shopping center. Você quer ver que coisa interessante? Quando estava se aproximando o ano de 2000, muita gente achava que o mundo ia acabar, ia ter apocalipse, aquela coisa toda, certo? Profecias de Nostradamus, profecia de Edgar Cayce, alguma coisa ia acontecer. Então, uns 10 anos antes, uns 15 anos antes, quantas pessoas não começavam a fazer mudanças? Largavam de tudo e ia para Alto Paraíso, Planalto Central, né? Chapada Diamantina lá na Bahia, e aí a pessoa mudava comunidades, tá? Vamos viver o 3º milênio, e eu acompanhei tudo isso, gente. Aí, chegou 2000, não aconteceu nada. 2001, não aconteceu nada. 2000, cara. Resultado, esvaziou o Alto Paraíso. Todo mundo sumiu de lá e voltou para a cidade grande. Então as pessoas, elas estavam esperando, olha que loucura, olha. Elas estavam esperando que o mundo mudasse para elas mudarem. Então, vai ter o apocalipse mesmo, então vou mudar. Mas não teve apocalipse. E agora? O que eu faço? Vou voltar lá no meu emprego antigo, voltar para São Paulo, para a capital. Vou lá. Ou seja, elas não têm a capacidade de elas próprias fazerem as suas próprias mudanças. Ou seja, você tem que aprender a realizar o seu apocalipse. Você tem que matar o seu velho, destruir o seu mundo velho para construir um novo. Esse é o grande desafio dos mestres para conosco. Nós temos que ter a coragem de fazer o apocalipse interno. Apocalipse externo não significa nada. Cai um prédio, arrebenta sua casa, tal, dá um terremoto. Amanhã o cara vai lá, bota o tijolo de novo, volta no mesmo dia, a vida não muda nada. Quando o apocalipse é externo. Você está entendendo? 2 bombas atômicas destruíram Hiroshima, Hiroshima está do mesmo jeito. O japonês está vivendo do mesmo jeito.
sabe, lá na cidade. É a mesma coisa, não mudou nada. Não houve uma destruição interna. Você tem que destruir os alicerces internos, que é esse androide construído, que é esse zumbi. Isso é o verdadeiro apocalipse. Como os mestres fizeram comigo, eles destruíram o meu alicerce interno. Eu não sabia mais o que fazer nesse mundo. Vou ficar fazendo universidade, eu vou ficar fazendo mestrado para trabalhar para o sistema ideológico, aí ficar a vida inteira lá servindo, né? Nada vem, nada acontece. Eu não abro as portas para um contato extraterrestre para comigo, eu não abro as portas para um contato espiritual mais profundo. Eu resolvi investir na minha vida espiritual, como médium, como sensitivo, aí eu comecei a levar. Quando eu dei essa abertura, os ETs se aproximaram, todas as forças espirituais se aproximaram de mim, para que eu pudesse, então, compreender melhor a minha jornada. Mas eu fiz a escolha. Eu joguei tudo fora em função dessa escolha. Então, na verdade, eu troquei uma riqueza, que era meu trabalho social, meu trabalho como cientista, e troquei por uma outra busca. É muito engraçado, né? Tem aquela passagem de Jesus muito interessante, né? Jesus está caminhando com seus discípulos e chega um homem muito rico e faz a seguinte pergunta: mestre, o que devo fazer para segui-lo? E Jesus tem um discurso muito interessante, se você relembrar esse discurso, ele vai dizer assim: olha, se você me seguir, você não tem noção das riquezas que eu tenho para oferecer para você no céu. Quando ele estava falando isso no céu, no reino do meu Pai, ele estava falando nas cidades astrais. Ele estava falando que Jesus conhecia essa vida espiritual, ele conhecia o que acontece após a morte. Ele sabia que se você tivesse, vamos assim dizer, uma jornada na Terra, eliminando a origem kármica dos processos kármicos, você então poderia ascender aos níveis superiores. E o nível de vida e o nível de riqueza que nós adquiriríamos nesses planos superiores era algo inimaginável em relação àquela vida que os caras viviam na Terra. Imagina 2.000 anos atrás, que merda que era a vida das pessoas aqui. Né? Que não tinha absolutamente nada. A riqueza do cara ter 2 camelos, 3 ovelhas, não sei o quê, sabe? O que o cara podia juntar de riqueza? Né? Um colar de ouro, não sei do que, fazer o que com isso, né? Entendeu? Era ser rei do lixo que a gente fala, né? Então o planeta era terrível, o cara pegava uma doença, estava lá, não tinha ninguém que curava. O dinheiro dele não curava. A riqueza dele não ia curar as doenças, né? Então as pessoas sofriam demais e morriam cedo. Então Jesus dizia: eu ofereço um outro tipo de riqueza para você. E ele falou assim: você faz o seguinte, você venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Aí o cara falou: tô fora, Jesus. Não, vou largar minha riqueza para te seguir. Mas Jesus falou: eu estou te oferecendo uma outra riqueza, muito maior dessa que você tem. Mas é claro que o cara não acreditou, né? Aí vem aquela velha história, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quanto mais rico é o cara, mais dificuldade ele tem de abandonar a sua riqueza para transformar e mudar o seu caminho, mudar a sua jornada. Tá? Mas você não precisa abandonar a sua riqueza, tem outro jeito de você ver com ela. Você quer ver? Tem uma experiência interessante que eu li recentemente, já há algum tempo, né? Eu posso até citar nomes aqui na minha palavra, porque isso é público, isso aí não é nada, né? Tá na internet, tá em todo lugar, jornais, saiu, revista saiu, né? Tá na revista Trip, saiu essa reportagem, do filho do Abílio Diniz, o Pedro Paulo Diniz. Herdeiro de toda a fortuna, né? Do Abílio Diniz, que vocês sabem que é uma fortuna imensa. Ele era corredor de Fórmula 1, vivia nas mais altas rodas sociais, né, do mundo, foto com príncipes, né, pegava todas as meninas mais lindas do planeta, aquela coisa toda, modelos internacionais, pegava todas. Aí um belo dia esse rapaz, de alguma forma, caiu uma ficha nele. Ele tomou uma certa consciência, tá? Conheceu uma pessoa na qual ele começou a conviver com ela, acho que hoje eles são casados, uma pessoa que praticava yoga, e ele também começou a praticar yoga, ele gostou demais dessa prática da yoga, desse caminho espiritual, e fez uma mudança radical na sua vida, largou toda aquela questão, foi para uma fazenda aqui do pai dele, aqui no estado de São Paulo, né? Como é que chama a fazenda? Tem até anotei o nome aqui, ó, Fazenda Toca, onde ele só produz orgânicos. Então tudo é leite orgânico, é ovo orgânico. Eles estão começando a produzir frutas orgânicas agora. Então ele mudou completamente a vida dele para seguir um nicho, para fazer uma mudança radical em sua vida. Agora, por que será que ele fez essa mudança? Qual é o ponto fundamental para ele fazer essa mudança?
Eu não sei, porque eu não conheço ele pessoalmente. Nem sei se ele conhece minhas palestras ou o meu trabalho. Tá? Mas, sem dúvida, é um exemplo que a gente pode dar de uma mudança de foco. Ou seja, ele era rico. Ele não precisou abandonar a riqueza, ele só pegou a riqueza e investiu numa outra direção. Canalizou numa direção que ele tem certeza que vai servir a humanidade de uma forma muito boa, vai colocar coisas boas para a humanidade, e ao mesmo tempo ele vai ter tempo de praticar yoga, de voltar para dentro, de poder reunir os amigos, fazer suas meditações e trabalhar nessa jornada interna, essa jornada espiritual, sem corromper o seu elo interno. Então isso é possível, então todos nós podemos fazer mudanças. E todos nós somos inteligentes o suficiente para encontrar uma forma alternativa de sobreviver neste mundo. Entendeu? Você não precisa entrar nesse sistema todo aí, ficar escravo do sistema, trabalhar 24 horas por dia para juntar dinheiro, comprar um carrinho, comprar uma casa e achar que está tudo certo. Hã? Então, então, qual que é o ponto fundamental da coisa? Então, vamos enumerar aqui. Sempre, até hoje a gente trabalhou para fora. A gente trabalhou para uma empresa, trabalhou para uma multinacional, trabalhou não sei para quê, trabalhou para um banco, funcionário de um banco. A gente sempre foi funcionário de um sistema. E o que a gente recebe é aquele salarinho, aquele dinheirinho para a gente sobreviver e tal, e a gente fica escravo dessa questão. Você perde o emprego, e agora o que eu faço? Tem que procurar outro emprego. E quando você vai procurar emprego, né, parece que você está pedindo esmola, não parece? Você entra naquela puta fila, todo mundo. A pior coisa, cara, é entrar naqueles... Eu dou risada. Uma vez eu tive que procurar emprego na minha vida, mas para estágio, sabe? Depois nunca mais, graças a Deus, nunca mais tenho que fazer isso. Enfrentar aqueles psicólogos de empresa que faz aquela seleção. Sabe aqueles testes? Puta, o cara vem bater papo comigo, eu dava risada, cara. Ele fazia umas perguntas para mim, né? Eu olhava para ele assim e falava, você tá brincando comigo, né? Eu falava, pelo amor de Deus, onde se viu? O que você quer saber de mim? Sabe? Certo? Os questionamentos que esses caras faziam para escolher o melhor funcionário, o melhor indivíduo para trabalhar naquela empresa. Cara, isso é tão desumano, cara. Isso é tão bestial esse negócio, né? Eu olhava para aquilo e falava, não é possível que eu estou sentando aqui respondendo essa pergunta do você. Eu falava para ela, mas, pelo amor de Deus. Eu estou vendo o mundo de fora, cara. É como se eu estivesse em outro planeta chegando agora aqui, entrando nesse negócio aqui. Porque a minha vida é assim. Todos os dias eu saio do corpo e eu volto para o planeta, como se eu estivesse chegando no planeta de novo. Essa é a minha visão do mundo. Então é muito complicado para mim. Né? Então eu dava risada, falava assim, quer saber de uma coisa? Eu estou fora. Sabe? Não fiz nada disso, larguei tudo o sistema, fui procurar construir o meu próprio caminho, minha própria condição. Eu nunca precisei ficar procurando emprego. Eu fazia minhas coisas, dava meus cursinhos, montava minha escolinha, e as coisas iam acontecendo. Pequena, sempre foi pequena, nunca foi grande. Né? Nunca tive grana suficiente para fazer nada. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Né? Eu só consegui comprar uma casinha para a gente morar no ano de 2000, cara. Né? Em 2000 eu comprei uma casinha, que é essa onde está com o estúdio, que agora que ela está aqui hoje, vamos reformando aqui, com a gente mexendo na casinha, construir a casa inteira. Uma casinha simples, humilde, cara. Então eu nunca tive dinheiro na minha vida. Sabe? Carro, então, fui comprar só, depois de muito tempo, carrinho usado. Então, o que a gente deve entender com isso? Deve entender que o que é importante. Então, veja bem. Primeira coisa, acordar para o espiritual. Quando eu falo acordar para o espiritual, né? O que significa acordar para o espiritual? Você tem que entender que você é uma alma em trânsito nesse planeta. Que como todo ser você nasceu, hoje você está com uma certa idade, amanhã você vai envelhecer e certamente você vai morrer. Só que esse morrer, às vezes não precisa envelhecer, você pode morrer a qualquer momento. Você pode ter um ataque cardíaco e pum, cair. Vai atravessar a rua e é atropelado por um carro. Ou você está no seu carrinho, vem o outro, passa por cima de você, arrebenta teu carro, arrebenta tudo. Cara, tua vida não tem esse sentido que você pensa.
Você pode morrer a qualquer momento e acordar do outro lado. E agora o que eu faço da vida? Então, não se apegue muito a essa vida daqui, não. As coisas podem mudar a qualquer momento na sua vida. Pode tomar um tiro de um assaltante. Bala perdida, e bala perdida, então, né? Tá lá no Rio, pum, a bala perdida. Quando não acontece isso no Rio de Janeiro, crianças brincando na rua, pum, toma uma bala. Né? Bom, muito bem. Então, acordar para o espiritual é a primeira parte. 2. Quando você acorda para o espiritual, você vê, você percebe o quanto você é escravo de uma sociedade, de um modelo social ou de sua programação. Isso é normal, a gente vai perceber isso. 3. O quanto nós somos formatados na escola, o quanto você vê militantes de qualquer partido, de esquerda, direita, são formatados nas escolas e são manipulados por interesses de pessoas muito mais inteligentes a construir uma ideologia e achar que isso é perfeito. Né? Quanto você é escravo, quanto você é programado em todos os sentidos, você não consegue pensar sozinho. E 3, né? Eu preciso mudar, fazer mudanças. Isso, a conclusão é inevitável, né? Existe uma frase do Buda que vai caber aqui. O Buda dizia o seguinte: não existe crescimento sem transformação. A base de toda a filosofia taoísta é o I Ching. O I Ching, né, para quem se lembra, Ching significa o livro das mutações, ou seja, o livro das mudanças. O universo inteiro está em constante mudanças o tempo todo. Se o universo todo está em mudança e eu permanecer estático, num emprego, 20, 30 anos, naquele mesmo lugar, sem mudar nada, estagnou. Estagnou, nada de novo acontece, nada acontece. Você não acompanha esse fluxo do tal. Você não acompanha as transformações. Então, eu tenho que estar em constante mudança, em constante transformação, ou seja, em constante movimento. A cada dia eu sou um ser diferente do que eu era antes. Vocês estão me entendendo? A cada dia eu sou um ser diferente do que eu era antes. Então eu preciso fazer mudanças e fazer transformações. Isso é necessário. Tá? E o que eu faço nessas mudanças? O que é investir no espiritual? Investir no espiritual, olha, é fazer 3 coisas importantes. Né? Trabalhar o seu corpo. Você precisa fazer mudanças no seu corpo. Na parte corporal, você vai mudar a sua alimentação. Você vai fazer uma atividade física nova. Uma atividade física não é mais baseada na levantar ferro na academia, sabe? Aquela coisa, tomar anabolizante para ficar bonitinho para as meninas. Botar as menininhas, botar aqueles colando no corpo colorido e ficar se exibindo na academia, né? Tem que ter o glúteo reforçado, preocupando com o glúteo. Né? Espiritualista não se preocupa com o glúteo, manda o glúteo a merda. Né? Você está entendendo? Espiritualista está preocupado com a alma, com o teu ser. O trabalho corporal, aí vem yoga, tá? Aí vem tai chi. São construções montadas para uma abertura espiritual. Você tem um trabalho corporal diferente do que você ficar preocupando com o seu glúteo. Certo? Né? Preocupado com o corpinho para ir na praia no verão. O Rio de Janeiro é um festival de corpo, né? Você pega aquela zona sul na praia, lá está todo mundo se exibindo lá, né? Vai lá na praia para se exibir. Tudo é corpo, tudo é externo. Internamente as pessoas são podres, né? Externamente são lindas, maravilhosas, bonitas, mas internamente são podres. Porque quem está nas trevas há muito tempo, a alma apodrece. Né? Porque está estagnada, ela apodrece a alma apodrece. Aí vem ódio, raiva, depressão, tudo que vai acontecer porque a alma está apodrecida. A alma não está florescendo, ela está apodrecida, ela está adormecida. E uma alma apodrecida dentro de um corpo físico, apodrece o corpo físico por dentro também. Aí vem os cânceres, doenças, depressão, angústia. As pessoas não conseguem se libertar das merdas que a sociedade enfiou dentro dela. Das bebidas, dos álcool, dos remédios, do cigarro, da maconha, da droga, toda essa merda que vem para dentro, que não consegue se libertar. Né? Porque foi construído, ela acha ótimo, é o meu prazer, é o único prazer que eu tenho na vida, então vai fundo. Né? A hora que você morrer, você me fala comigo. Então, mudanças em toda essa parte precisa ser feita. Mudança sem medo.
Muda a sua alimentação, seja vegetariano. Para de agredir o planeta nesse aspecto. Ah, Laércio, né? Mas é agrotóxico, por isso tem agricultura orgânica, por isso tem a fazenda orgânica do cara. Vai você produzir orgânico, vai você fazer alguma coisa, muda a sua vida, faz uma coisa diferente, dá coisa boa para as pessoas. Ah, ser vegetariano, vou ter que ir. Então vai, vegano, você que escolhe, entendeu? Você vai fazer um trabalho, vai consertar o mundo, vai contribuir, né? Isso aqui é o trabalho corporal. 2, você precisa mudar a sua mente, cara. E para mudar a sua mente, você precisa você precisa apagar o programa, né? Você precisa apagar o programa ou dar um reset lá num format, né? Format 2 pontos, quando diz o RI, formatar aquela programação que enfiar na tua cabeça. Você acredita que é o must da parada. Então, você precisa apagar o seu programa. Ou, né, fazer uma atualização para uma outra direção. Entendeu? Você vai estudar budismo, da taoísmo, das filosofias orientais, começa a estudar espiritismo, kardecismo, estuda ufologia, começa a estudar tudo para aprender uma outra visão do universo. Não aquela visão que der que a universidade e a faculdade deu para você, que você acredita que é a única verdadeira nesse cosmos. Então, buscar uma transformação profunda na sua própria consciência, no seu próprio espírito, mudando a sua mente, mudando a sua visão de mundo, mudando aquilo que você aprendeu que é verdade, né? E aqui também, e principalmente esse ponto é muito importante, que muita gente se apega à sua religião, né? Religião é coisa do passado. Religião é coisa das eras antigas. Agora nós estamos no terceiro milênio, nova era. Religião tem que ser totalmente, tem que destruir, tem que acabar. Religião nunca levou o mundo em 2000 anos a lugar nenhum e não vai continuar levando. Então, aqui você tem que libertar-se das religiões. Primeiro passo que você tem que fazer, das religiões. E criar a sua própria religião. Você é o seu próprio caminho, você é o seu próprio mestre e você é o seu próprio líder espiritual. Você pode estudar outras pessoas, você pode ouvir minha palestra, mas me seguir, não quero ninguém no meu pé mexendo no saco, não quero que ninguém me siga. Tá? Eu estou aqui para libertar vocês, e libertando vocês, eu quero que vocês se virem. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Não ter líder, essa revolução não pode ter líder, não pode ter guru, não pode ter mestre. Aí que todo mundo androide de novo seguindo o mestre, sabe? Bota o uniforme, todo mundo igualzinho lá. Ah, para com isso. É isso que nós queremos acabar, né? Você está entendendo? 3, você precisa, né, compreender a real origem de suas emoções. Né? Os seus relacionamentos afetivos, né? Às vezes as mudanças que você precisa fazer está na mudança de vida. Você tem que mudar a sua família, mudar o casamento, certo? Às vezes o teu marido, a tua esposa é o que está perturbando você, destruindo a sua vida, e você precisa fazer mudanças nesse aspecto, mudar a ordem das coisas também. Isso é importante. Você tem que ver como é que está a sua. Eu, recentemente, fiz uma mudança profunda de relacionamento afetivo também, que eu tinha durante um tempo. Hoje não tem mais. Isso é normal, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que mudar isso, tem que transformar para a gente poder ter novos caminhos, novos horizontes, nova vida, novo patamar. Quando um relacionamento não dá mais certo, deixa ele embora, deixa ele acabar, deixa ele fluir e vamos partir para uma outra direção. Tá? Eu estou em constante transformação o tempo todo. Minha vida sempre está mudando, sempre está acontecendo mudanças na minha vida. Sempre coisas novas estão acontecendo. E estou aberto para essas mudanças. E é engraçado que a partir do momento que eu larguei de tudo e fiquei assim, ó, os ETs, os espíritos podem me usar, podem fazer tudo, que eu estou entregue a vocês. Vocês estão aí e eu estou aqui para servir vocês, para servir a luz. E uma coisa muito importante, dentro dessa sequência toda, é fazer o seguinte, ó, fazer o que eu fiz, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse planeta, que um homem deve fazer sempre na sua jornada pela Terra. É colocar sua vida a serviço da luz. Tá? Esse é o ponto fundamental que eu fiz na minha vida. Eu coloquei a minha vida para servir a luz.
servir ao plano superior, ao plano espiritual, servir a essa consciência maior que dirige o planeta. Acordar as pessoas dessas trevas, zumbilândia que as pessoas vivem, e acordar para a sua verdadeira alma, para o seu verdadeiro espírito e para a sua verdadeira missão que essa alma assumiu antes de reencarnar e desceu para esse mundo e se esqueceu totalmente da sua missão e mergulhou nessas trevas e entrou no jogo da sociedade. Né? Então, nós precisamos entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência neste plano físico, nessa densidade. E, se não vivemos essa experiência, e se não acordarmos dela, o planeta permanecerá por mais de não sei quantos anos nas trevas. E aí, claro, parece um disco voador, parece uma força, todo mundo morrendo de medo, estão invadir a Terra, blá, blá. Sabe? Você está entendendo? Invadir a Terra para quê, cara? Deixa que a gente se mata sozinho, que a gente se destrói sozinho, não precisa ninguém ver de fora invadir esse planeta. Para quê? Com esse bando de zumbi aqui, sem saber para onde vai, os caras lá de cima dão risada de nós. Olha, coitado, aquela banda de perdido, de zumbi. Nem sabe que existe vida fora da Terra, nem sabe que existe vida após a morte, completamente à mercê, né, da escravidão de ideologias primitivas que conduzem os modelos sociais. É duro para mim falar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês aqui, tem uma série de espíritos aqui do meu lado, olhando o que eu estou falando. Então, para mim, é muito diferente essa experiência. Eu sei o que eu estou falando. Eu convivo com os espíritos. Os espíritos sabem também. E eles pedem para mim falar isso. Mas vai chegar uma hora que eles vão falar, não vai precisar de mim, eles vão materializar e falar. Vocês vão ver. Os ETs vão materializar, vão densar e vai mudar. Essa face desse planeta vai virar um caos. Se houver uma interferência realmente superior do jeito que deve ser. Né? Você está pronto para isso? Você está pronto para um acordar da civilização, para uma nova era? Né? Sua religião está pronta para um contato com as estrelas, para um contato com inteligências extraterrestres? Sua inteligência está pronta para contatar diretamente os mortos? Que você julgou morto e está vivo, continua existindo, numa outra realidade, ao nosso redor? Uma coisa muito importante você tem que ter, os mortos não estão em nenhum lugar, eles estão do nosso lado. Uma das questões, quando as pessoas falam, Laércio, eu perdi essa semana meu pai, perdi minha mãe, eu falei, você perdeu coisa nenhuma, cara. Quem disse que você perdeu? Ele continua do teu lado, continua na tua casa. A única coisa que você não está vendo. Você perdeu você está nas trevas. Se você tivesse com a sua abertura de visão aberta, você estava falando com teu pai, com tua mãe o tempo todo, você não perdia ninguém. Então, a perda é apenas uma perda de nossas trevas. As nossas trevas impedem você de se relacionar com os parentes e entes queridos que partiram deste corpo físico, que deixaram este corpo físico, e estão habitando apenas com seus corpos espirituais. Mas ninguém perdeu ninguém. Né? Você pode ver a história do Chico Xavier. Chico Xavier conversava com a mãe dele que morreu todo dia ele falava com a mãe, conversava com a mãe. Então você acha que ele perdeu a mãe? Claro que não. É uma questão de percepção da realidade. Mas como a gente está nas trevas, na Zumbilândia, aqui na Zumbilândia, não vê os espíritos mesmo. Né? Você acha que aquele zumbi que estavam andando lá embaixo, eles me viram que eu estava lá na igreja? Se eu descesse lá do lado deles, não iam me ver. Né? Fora do corpo eu ando, ninguém me vê. Né? Então, aquela velha história. Então, a minha responsabilidade de servir à luz é servir as verdades que esses mentores espirituais que estão do meu lado sempre me pedem para falar. Então, essa é a minha responsabilidade. Eu coloquei minha vida a serviço da luz. E eu não faço outra coisa na minha vida a não ser dirigir todo o meu trabalho para servir à luz. Tudo o que eu faço é para servir à luz. Eu sou um professor. Eu transformei a minha profissão em um serviçal da luz. Então, a semana inteira eu estou trabalhando, nós trabalhamos, minha equipe trabalha do caminho da luz, sempre levando a espiritualidade e tentando acordar as pessoas dessa realidade em que nós estamos vivendo. E por fim, né, a grande mudança tem que acontecer. E a grande mudança ela tem que partir de nós. A grande mudança, você não tem que esperar uma intervenção. As pessoas ficam falando para lá, em 2019, os ETs vão intervir, a data limite do Chico Xavier, tal. Você vai esperar os ETs intervir para você mudar a sua vida? É. Você está então esperando que os ETs mudem o planeta e você não vai fazer nada? Você vai ficar sentado na sua casa, se tem televisão, esperando o mundo mudar, daí eu mudo? Que raio de cidadão é você? O que você fez para mudar? Né? Você tem que ajudar os caras, você tem que sair trabalhando para a luz. Você tem que ser um trabalhador dessa mudança, você tem que ser um ator dessa mudança.
Você tem que ser o agente dessa mudança. E essa mudança primeiro tem que acontecer em você. Se ela não acontecer em você, como é que você quer que aconteça no mundo? Isso é uma tolice, é um jeito errado de você ver o mundo e ver as coisas. Vou esperar o apocalipse, vou esperar 2019, esperar 2012, não aconteceu nada, né? Esperar que nem bobo 2012, nada. Eu lembro, cara, em 2012 foi todo mundo minha chácara em São Tomé das Letras, no bom sítio lá. Ficou um bando de gente esperando. Eu falei, cara, não vai acontecer nada. Ninguém acreditava em mim. Eu falava para todo mundo, ninguém acreditava em mim. Que em 2012 não ia acontecer absolutamente nada. Agora vem os negros aí, isso em setembro vai acontecer nada. Tá? Não espere uma mudança externa. A mudança interna ela pode acontecer agora, no minuto seguinte, a qualquer momento. Você vai ficar esperando ano que vem, depois do carnaval, a hora que o Temer cair, depois aí eu vou melhorar, aí eu vou mudar. Certo? Não é por aí não, tá? A mudança ela tem que acontecer dentro de nós e agora, já. Esse é o momento da mudança, agora. Não é 2019, não é 2020, você vai adiando, né? Nesse inteirinho você toma tacardia, você morre e sai daqui. E não viveu mudança nenhuma. Né? Então é isso. Tem algumas perguntas que vocês selecionaram, queridas? Então, é muito difícil responder a pergunta de todo mundo, porque nós temos assim mais de 1.500 pessoas online aí com a gente, né? E a gente vai procurar fazer uma seleçãozinha de algumas aí, tentar dar um toque para vocês em cima de tudo isso. Karina, vamos lá, minha querida. Liga o microfone. O que você fez aí? Não, você só abriu o bloco de notas em tela grande, só isso. Fecha ele. Minimiza aí. Tá, vamos lá. Achou a perguntinha que você quer fazer? Quer falar? Vamos aí. É um problema técnico no estúdio aqui, viu, gente? Não se preocupa, não. Volume no microfone. É muita pergunta. Karina, se apresenta para o pessoal. Ninguém sabe quem é você. Eu sou a Karina. Então a Karina está nos ajudando. Tem um grupo de pessoas aqui no nosso estúdio nos auxiliando hoje, viu, pessoal? Tá? Então vai lá, Karina, faz a primeira pergunta para a gente. O Leonardo pergunta: professor, eu só tenho 14 anos. Como posso sair da minha família que está nas trevas? Fica difícil. Eu faço muitos estudos, porém todos aqui estão nas trevas. Leonardo, ser criança nesse mundo é uma merda, Leonardo. Sabe? Ter essa idade que você tem, eu tinha essa idade também, eu queria mudar o mundo. Mas criança não muda nada, né? Criança depende do pai, da mãe, até para limpar a bunda de vez em quando, né? Então, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Espera você amadurecer um pouquinho mais, tá? Se em 2019 nada acontecer, você vai estar com, né? até com 14 anos, 15, 16, você vai estar com 17, nem 18 anos você vai ter, nem maioridade você vai ter. Então, paciência, vai estudando, tá? Vai aprimorando, procura praticar tai chi, procura praticar yoga, sério, procura amigos que gostem desse assunto, vai estudando. Eu tenho o maior respeito pelas crianças, eu adoro crianças, eu adoro jovens, né? Eu adoro jovens que estão buscando essa luz com essa idade. Eu fico muito feliz que você está buscando essa luz com essa idade. É claro que a sua ação no mundo, o jeito que você ainda está muito dependente de forças externas, dos seus pais, da sua família. Mas em breve, você vai conseguir essa libertação, você vai conseguir a sua maioridade, e você vai conseguir fazer uma revolução muito grande na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser feliz nessa jornada. Porque a sua luz já está acendendo muito cedo. Isso que está acontecendo com muitas almas que estão encarnando nesse mundo, nesse período, elas já vêm com este feeling de acordar cedo. Tá? Atento aí. Teve muitas perguntas muito parecidas. Eu vou ler algumas para você sentir mais ou menos sobre o que é para dar uma resposta parecida para todo mundo. Certo. Se eu deixar a Zumbilândia, eu passo fome, quem vai pagar as minhas contas? Será que tenho que romper com o meu emprego, mas depois, como pago as contas? Porque a cena não quero trabalhar para ninguém. Então, veja bem, essa é a pergunta que todo mundo faz. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Como eu fazer uma mudança
E quem vai pagar minhas contas? Eu também, cara. Você tá pensando, quando eu fiz a minha mudança, eu entrava no ônibus, alguém tem que pagar a passagem do ônibus, ninguém dá de graça passagem para mim. Hoje eu tenho, né? Hoje eu ando de graça, porque eu tô velho, né? A gente já virou idoso, depois de 60 a gente vira idoso, então o planeta parece que abre as portas, né? Mas depois a gente tá morrendo, né? Vai fazer o que depois de idoso? Bom, então o lance é o seguinte, presta atenção. Todos nós temos uma criatividade, uma inteligência muito grande por trás. Todos vocês vão encontrar uma maneira inteligente e alternativa de ganhar o seu sustento. Ok? Tá? Aí, esse seu sustento, ele vai ter uma parte para o equilíbrio material e uma parte para o equilíbrio espiritual. Não é 100% material, é o caminho do meio que a gente fala no budismo. Né? É o equilíbrio entre o material e o espiritual. Você tem que construir uma jornada onde o teu trabalho não tome 100% do teu dia, da sua vida, cara, da tua energia. Aí quando você vai fazer as práticas espirituais, você não tem mais energia, você vai estudar, não tem energia, não tem tempo para estudar, não tem tempo para buscar a espiritualidade. Aí você fica um espiritualista de fim de semana e olha lá quando dá. Né? Então nós temos que fazer uma transformação na sociedade, nosso modelo social. Eu já vi tantas comunidades, tanto pessoal fazendo mudanças e dá certo. E você constrói um jeito alternativo de ganhar o seu sustento, de pagar suas contas. E o espiritualista também, cara, olha aqui, ó, você está vendo? Olha as camisas que eu estou usando, olha a calça que eu estou usando aqui. Você acha que é Pierre Cardin? Você acha que é 500 conto uma calça dessa? Sabe? Olha o tênis que eu estou usando aqui, ó, 70 conto. Você está entendendo? Você acha que eu vou usar um tênis que custa R$1.000? Pra quê? O que eu vou fazer com isso? O ladrão ir e roubar meu tênis? Né? Se ele olhar o meu tênis, ele dá o dele para mim. Cara, é ostentação, você não precisa. Você precisa do que mais? Certo? Então, quando você perceber que você precisa de muito pouco para sobreviver nesse mundo e para viver bem e feliz, e poder investir no teu espiritual e fazer parte de um processo real de transformação do teu ser e da tua alma, você vai ver que você não precisa de muita grana, muito dinheiro para isso. A sociedade é que cria os desejos em você. Você liga a televisão, compra só amanhã nas Casas Bahia, aquela coisa toda, né? Que puta propaganda, você fica louco para comprar, para consumir. Ou seja, você é forçado a consumir na sociedade. Você compra as coisas sem precisar. Né? Você está entendendo? As pessoas compram o celular no que vem já estão vendendo o outro para você. Já quer, depois de 10 anos você troca o celular, porque o celular não presta, serve para. Né? Hoje ninguém, né, usa o celular para ligar, para falar com os outros. O celularzinho que manda mensagem, tá bom, fica 10 anos, ele está funcionando legal. Mas e o instinto de querer mudar todo ano? R$3.000, R$4.000 um celular. Fala, pô, vai merda, o celular dele tem que custar 200 conto no máximo. O resto é exploração e imposto. Entendeu? Então, as coisas não têm o valor que elas têm. Elas são superfaturadas para cobrar de você uma escravidão. Né? Aí você percebe, né, fica puto da vida, quando você trabalha 4 meses por ano para pagar imposto para o governo. Né? Você fala, pô, 4 meses do meu trabalho para dar imposto para o governo, para fazer aquela corrupção toda lá em cima. Para os negros botar conta na Suíça, para os negros sofrer da grana. Você fica puto da vida quando você percebe um negócio desse. Que eu estou trabalhando de escravo, né, e pagando imposto para esses caras que. Né, é por isso que eu falei, você está abandonando o quê? Você não está abandonando nada que preste quando você faz uma mudança dessa, quando você muda o teu emprego, muda a sociedade. Certo? Aí você vai lá no mato, cara, você faz uma hortinha, bicho, cara, uma hortinha com 20 metros quadrados, plantas que comem e nunca passa fome na sua vida. Certo? O preço de um apartamento em São Paulo é uma fortuna. Você vai no interior de Minas, né? Você compra terrinha grande, 10 vezes mais barato que o apartamento que você comprou. Vai lá, monta uma casinha, um jeitinho, arruma uma coisa alternativa para fazer, para sobreviver, monta um grupo de pessoas para estudar espiritualidade e tal, sabe? Pô, dá um jeito, usa criatividade, você é inteligente para trabalhar de engenheiro, inteligente para trabalhar, fez faculdade, passou no cursinho e agora fica aí esbolando uma transformação. Usa a inteligência, cara, vocês são inteligentes. Vamos construir um mundo novo, um mundo diferente. Não mais baseado nessa política idiota que está aí, nessas passeatas idiota de rua. Larga os políticos lá, na minha vida não depende de político nenhum para mudar a minha vida. É claro que o trabalhador é escravo, né? Ele só sabe ser trabalhador, aí o cara fica pedindo esmola na beira das empresas mesmo. Mas é isso que não deve acontecer. Entendeu? Entendeu? Então não tem outro jeito. Nós criamos uma sociedade assim e trabalhamos por ela o tempo todo e nunca pensamos em mudança, em trabalhar em mudança. A base da nossa sociedade não é espiritualista, a base da nossa sociedade é capitalista. E não adianta querer impor o comunismo, porque a primeira coisa que o comunismo acabou na União Soviética foi com as religiões, com a filosofia e com a espiritualidade. Aí a merda continuou pior ainda. Né?
Não funciona, não funciona. Não funciona. Só uma verdadeira mudança interna, um acordar e um despertar da alma humana dentro do ser humano é que funciona. Outra pergunta. Professor, eu acho que a próxima pergunta é sobre o caminho do meio. É importante falar porque tem gente que não tem a criatividade, né, para saber onde se encaixar. Aí vem uma pergunta assim: será que virando mendigo dá para ter uma vida espiritual saudável? Se é saudável, não sei, mas tem mendigo que ganha muito mais que salário mínimo. Pedindo esmola na rua. Tem nem que ganha 100 conto por dia, pô. Que isso? Você tá trabalhando, você não ganha 100 conto por dia? Ó, se você fizer conta, 100 conto por dia de esmola, pegando dinheirinho, vendendo papel, tá, o cara ganha 5 mil por mês. Sem descontar imposto, NPS, nem plano de saúde. Né? Cara, pô, é engraçado. Tem mendigo que não quer deixar de ser mendigo, porque ele vai trabalhar, tem que pagar imposto, e ganha muito mais pedindo esmola na rua. E bota os filhos para pedir esmola também, né? Daí, pô, é 3 trabalhando, o salário triplica. Entendeu? Por isso que o cara não quer trabalhar. O cara não quer trabalhar porque o salário dele é maior, trabalhando, pedindo esmola na rua do que. Mas não é que eu quero que você seja mendigo, não é isso. Não tem nada a ver. Estou falando que você é uma pessoa inteligente. Todos vocês, a maior parte de vocês que estão me assistindo são universitários, cara. Vocês fizeram faculdade, eu estou na beira da faculdade. Vocês não sabem criar uma coisa, só sabem procurar emprego. Vocês só sabem se formar e procurar emprego. Porque vocês foram formatados para isso. Vocês foram programados na universidade para procurar emprego. Vocês não sabem criar o seu próprio serviço, o seu próprio emprego, o seu próprio jeito de subsistir nesse mundo. A universidade não tinha que criar emprego. Ela tinha que criar criadores do seu próprio trabalho. Ser dono do seu próprio nariz. Esse é o ponto-chave da questão. É? Não existe coisa mais bestial nessa sociedade do que pagar plano de saúde. Já estou falando para você, não existe coisa mais idiota nesse mundo do que pagar plano de saúde. Tá? Vocês não podem planejar saúde, você tem que ter saúde sem planejar. Planejou a saúde, você vai no médico para arrumar uma doença. O médico vai lá e você, então vou operar, é de graça mesmo, então vou operar. Vai lá. Lala, o que você pensa da pessoa que continua trabalhando, levando uma vida convencional, mas meditando diariamente, ajudando as pessoas, sempre levando espiritualidade por onde passa? Será que viver assim é suficiente ou a pessoa deve mesmo abandonar tudo? Deixa eu contar uma história para vocês. Dá um foco para mim aqui. Não, tá bom, não precisa não. Ficou legal. Ó, é o seguinte, pessoal. Existe um costume na Índia, no mosteiro Shaolin era a mesma coisa. Quando você batia as portas do mosteiro, ou ia no ashram de um mestre da Índia, tá, para seguir o caminho espiritual, ou buscar a iluminação, a transcendência, através dos mosteiros budistas, mosteiros taoístas, né? Existia um costume. A primeira coisa que ele fazia na Índia era raspar a sua cabeça. Raspava. Deixava você carequinha. Mudava sua roupa, tirava essa roupa e botava uma roupa, um uniforme do mosteiro, uma roupa diferente e tal. Em terceiro lugar, mudava o teu nome. Era imprescindível mudar o nome. Né? Porque naquela vida anterior você tinha um nome, você era o José da Silva Xavier, que estava de empregado numa indústria, certo? Tinha aquele rótulo, aquela rotina diária era assim. E quando você entrou nesse novo caminho, você fez essa mudança radical para uma jornada espiritual, os mestres tinham, na Índia, nos mosteiros, nas escolas iniciáticas do passado, até hoje funciona assim, eles mudavam teu visual. Você olhava para o espelho e falou, não é a minha pessoa, porque eu estou cabeça, meu visual já é diferente. Minha roupa já não é mais a mesma que eu uso, aquele uniforme de cravatado que eu ia trabalhar, para ir e voltar, minha roupa é outra. E meu nome também é outro, ninguém me chama mais para aquele nome que eu era antigamente. Então é como se o indivíduo tivesse morrido. Aquele indivíduo velho tivesse morrido e a partir daquele momento nasceu um outro homem buscando um novo caminho, uma nova direção, uma nova proposta na vida. Tá? Então os mosteiros sempre fizeram isso, nunca ninguém morreu de fome. Certo? Os mosteiros sobrevivem, eles são uma comunidade alternativa no meio do mundo, desde a época antiga, na China, na Índia, tinha os ashrams, tinha os mosteiros, onde as pessoas criavam uma comunidade espiritual, uma comunidade budista, uma comunidade taoísta, não importa o rótulo que se desse, e as pessoas
sobreviviam ali, tinham o seu alimento, tinham a sua comida, tinha a hora de cozinhar, a hora de trabalhar, a hora de limpar o mosteiro, né? E a hora de meditar, a hora de praticar tai chi, a hora de praticar kung fu, a hora de praticar yoga. E as pessoas, ninguém morria de fome. E em nenhum mosteiro budista alguém morreu de fome. Pergunta para as monjas budistas brasileiras que estão na televisão se elas morrem de fome. Pergunta. Tá? Você vai ver que super feliz da vida. Você está entendendo? Então as pessoas não morrem de fome porque fizeram mudanças. É como você faz essa mudança, é o jeito que você faz ela. Né? Por isso existe sabedoria. Né? Você não vai largar de tudo e ficar na rua pedindo esmola. Pô, é burrice, né? Você tem capacidade para fazer coisa melhor, pô. Entendeu? Então, nós temos que usar a nossa criatividade, né, para nós podermos associar, né, a sobrevivência material e a busca e a jornada espiritual. Isso que você falou, olha, eu medito, tal. Você encontrou o seu jeito. Você encontrou a sua maneira de viver no mundo. Né? Se você acha que isso é o suficiente, ótimo. Se você está feliz, ótimo. O importante é você estar bem, estar feliz e estar abrindo a sua consciência para outras realidades. Né? Tudo bem. Agora, um dia você vai largar de tudo, você vai ver. Todos largam de tudo. O caminho espiritual não tem outra direção. Porque esse mundo não tem nada a oferecer para o caminho espiritual. Ele só tem para atrapalhar o caminho espiritual. Né? Mais perguntas, Karina? O Márcio pergunta: eu sou ateu e não consigo me sentir espiritualizado. O que eu posso fazer para sentir algo? Ser ateu é um bom caminho para ser espiritualista. Inclusive é o melhor caminho para ser espiritualista, é ser ateu. Né? Pelo menos você não você está impregnado das péssimas religiões desse planeta, né? E você não está contaminado pela doutrina hipócrita das religiões. Tá? Então, a partir desse momento, você acredita em você mesmo, cara. Não é a religião que vai mudar você. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que fazer uma jornada interna e descobrir, viver suas próprias experiências místicas e acordar para essa realidade subjetiva que eu estou falando. Né? Ser ateu não significa nada. Sabe? Ser ateu é um idiota a mais desse planeta. Né? Como todos nós somos zumbis. Agora, ser ateu religioso, ou seja, ser um zumbi religioso, um zumbi ateu, não muda nada na face da Terra. Entendeu? Um idiota a mais desse mundo. Entendeu? Vocês lembram que no filme do André Luiz é muito legal, tem essa cena. No filme do André Luiz tem a cena, tem um religioso que morre e tem um ateu que morre, né? Um político marxista, acho que morre, ateu. Aí o cara, pô, o que está acontecendo nesse mundo? Eu morri, pô, mas eu não acreditava em vida após a morte, não acreditava em nada, não acreditava em Deus. E daí? Não mudou nada. Você não muda o universo porque você não acredita. O universo segue o curso, não importa se você acredita ou não. Uma hora você defronta com a realidade. Então, espera morrer, né? Se você quiser esperar morrer para ver a realidade, espera morrer. Eu dou um tiro na cabeça agora e já aprende já o negócio. Então, você tem duas escolhas para fazer. Ou você começa a ir em busca de um trabalho interior, de uma busca interna, do seu próprio ser interior, e deixa a coisa fluir, deixa a coisa despertar, e você vive a experiência. Espiritualidade não é religião. Por isso que eu falo, às vezes ser ateu é muito legal para entrar na espiritualidade. É melhor do que ser religioso. Porque religioso atrapalha, aquelas doutrinas antigas só atrapalham a vida dos caras. Lá no astral, religião só tem atrapalhado a vida das pessoas. Lá no astral não tem religião. Tá? Vamos responder mais uma pergunta só, pessoal. E a gente vai encerrar o nosso bate-papo hoje. Próxima pergunta. Maria Aparecida fala: sou bipolar. Como fazer essa viagem tomando tantos remédios? Então, por que você acha que você toma tantos remédios? Porque você vive numa sociedade hipócrita, você se tornou uma pessoa doente nessa sociedade. A sociedade não tem nada para oferecer para você que te deixa feliz, que te deixa realizado. Por isso que você é bipolar, porque você toma um monte de remédio. Tá? O dia que você fizer uma mudança real na sua vida e realmente se sentir feliz, ninguém precisa de remédio sendo feliz. Certo? Quem causou isso em você foi a própria sociedade. Né? A própria sociedade hipócrita, a própria sociedade decadente, ela constrói indivíduos depressivos. Ela constrói indivíduos bipolares, tripolares, quadripolares. É um monte de polo que não tem tamanho. Cada hora a pessoa está com humor diferente. Não é nem bipolar isso é quadripolar, quintapolar. As pessoas cada hora estão de um jeito diferente na curva dela emocional, porque ela não se estabiliza emocionalmente nesse mundo, porque ela não tem valores nessa sociedade que ela agrade. Ela leva a vida, ela conduz a vida. E nada que essa vida oferece deixa ela feliz, deixa ela realizada como ser. Por isso que ela acaba vivendo à base de remédio.
Tanta solução para o ser humano que é zumbi. O zumbi chega a um ponto que ele só vai viver a base de remédio mesmo, né? Senão, fazer o quê? É a realidade da nossa sociedade. Então não adianta, o caminho é despertar. Para todo mundo o caminho é despertar. Tanto para o cientista, tanto para a dupla sertaneja. Tem que despertar, cara, senão você vai ficar nessa roda aí, círculo vicioso o tempo todo. Mas não vai sair do buraco. Né? Não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, cara, ou famoso que você é. Você não tem noção quantos famosos procuram o meu trabalho, me procuram. E eu recebo todos com o mesmo carinho, tanto o famoso quanto o não famoso, quanto aquele pessoa que passa e vem conversar comigo. Converso com todo mundo numa boa e tento ajudar todas as pessoas nesse caminho do despertar. O meu papel é ajudar as pessoas a despertar. Só isso que eu faço, mais nada. Eu não faço milagre, eu não sou um médium de realizar fenômenos, materialização, descer descobridor, nada disso. Eu não faço nada disso. A única coisa que eu faço é alertar vocês para o acordar. Tá? Ok? Então tá bom, pessoal? Olha, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Nós temos a próxima palestra online gratuita, vai ser lá para o final do mês, e o tema é o poder da meditação. Tá? Olha, que legal, a gente vai falar sobre o poder da meditação nessa jornada espiritual, nessa jornada interna, nessa jornada da descoberta de nossa vida pela Terra. Ok? Então, deixa eu dar uns toques para vocês aí. Ó. Quem gosta, eu vou estar em São Paulo nesse final de semana, no Espaço Consciência Cósmica, quem está na região aí, dando 2 palestras. Entra no nosso site, o nosso site é www.laerciofonseca.com.br. E quem quiser ajudar o nosso trabalho, fazer doações também, qualquer coisa, aceitamos ticket, vale refeição, aquela coisa toda, né? Vale transporte. Até aquele ticket de português, o ticket também a gente aceita. Então, tudo que for para ajudar a gente, ajudar nossos cãezinhos, nossos cachorros, nossos gatos, nossos bichinhos, que andam inteiro estão junto com a gente. Ano que vem, nós vamos fazer uma formatação nova no Ashram em São Tomé das Letras. Nós vamos criar um núcleo moderno, um mosteiro moderno, onde nós vamos reunir as pessoas para uma jornada espiritual bastante profunda, de um jeito diferente em São Tomé das Letras, ok? Aguardem aí as novidades. Tá? E no próximo final de semana, aqui na cidade de Limeira, nós vamos ter um encontro sobre as sociedades secretas e seu papel nos dias de hoje. Então, quem se interessar por esse assunto, sobre os Bilderbergs, os Illuminatis, nós vamos estar discutindo isso no próximo final de semana aqui em Limeira. E daqui a 15 dias também, lá na metade do mês, lá em São Tomé das Letras, nosso Ashram em São Tomé das Letras, nós vamos ter um encontro com o tema Desperte o seu Buda interior. Então eu convido vocês lá nas montanhas de São Tomé das Letras, um lugar muito bonito que o nosso Ashram está localizado, para que você conheça o nosso trabalho lá e venha fazer uma vivência espiritual e ver que é possível fazer mudanças, que é possível viver de um jeito diferente em nosso mundo nos dias de hoje. Ok? E qualquer dúvida, entre em nosso site. Nós temos muitas novidades para vocês em nosso site. Nós terminamos o nosso curso de Tai Chi Chuan aqui, que foi uma maravilha, o curso online. Se você quiser praticar, agora já tem 24 aulas que está online aí na internet. Você pode comprar, praticar o Tai Chi. Se quiser se tornar um instrutor, é só você se inscrever no curso de instrutor e você vai aprender e nós vamos orientar você a ser um instrutor de Tai Chi na sua cidade e a fazer mudanças profundas em sua vida, e poder ganhar a vida de um jeito diferente, sendo um instrutor de Tai Chi, sendo um instrutor de Yoga. Nós também estamos dando um curso sobre um instrutor de Yoga aqui. E tudo isso para dar ferramentas para que você possa viver de um jeito diferente nessa sociedade. Tá bom? Então, pessoal, muita luz, muita paz. Namastê a todos e até o próximo encontro. Muita paz, muita luz.